96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11h30. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje você confere notícias do UFC, ginástica e o resultado dos jogos da Superliga Masculina de Vôlei. No Bola na Rede você confere as notícias do futebol piauiense, o nacional e o resultado dos jogos que aconteceram ontem e as rodadas de hoje. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PASEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PASEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 Operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E depois de receber a homenagem do seu fã-clube no Brasil, Chael Sonnen ganhou mais um motivo para comemorar o seu aniversário ontem. Rival de Anderson Silva, em 23 de junho, o americano terá a companhia de um carioca durante a preparação para o combate. Vini Magalhães, campeão mundial de jiu-jitsu e finalista da 8ª edição do TUF, foi quem fez o anúncio e ignorou o Silva. A especialidade do brasileiro pode ajudar bastante o norte-americano, uma vez que no primeiro duelo entre os dois, o brasileiro aplicou um triângulo em Sonnen no 5º round, após ser castigado durante o combate inteiro. A revanche acontecerá no Brasil, no UFC 147. No Engenhão, Dana White planeja bater o recorde de pessoas em um evento da instituição. E o peso meio-médio Nick Diaz, suspenso do MMA após testar positivo para maconha no exame antidoping de sua derrota para Carlos Condit no UFC 143, vai voltar ao jiu-jitsu numa super luta marcada para 12 de maio em Long Beach, na Califórnia. O combate fará parte do World Jiu-Jitsu Expo, evento da arte suave na Califórnia. Embora Diaz não tenha ainda adversário, sua presença na superluta foi confirmada tanto pela organização quanto por seu treinador César Grace ao site MMA Fighting. Segundo o técnico, o polêmico lutador queria participar de um dos torneios da Expo, mas os dirigentes preferiram que ele estivesse apenas na superluta. Diaz é faixa preta de jiu-jitsu sobre César Grace e não compete na modalidade há 2 anos. Segundo o treinador, o UFC normalmente reclama se o lutador compete na arte suave quando tem lutas próximas. Mas como ele está suspenso e não tem nenhum combate de MMA programado no futuro, não há problemas. O time brasileiro feminino de ginástica artística irá se reunir a partir de hoje, até 10 de abril, no novo centro de treinamento da modalidade no Rio de Janeiro. A equipe inicia as atividades no CT que foi inaugurado hoje. Os treinos servem como preparação para o Meet Internacional, que acontece de 13 a 15 de abril no ginásio Adib Moisés Gibe, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ginastas e comissão técnica seguirão do Rio de Janeiro diretamente para o ABC Paulista. De acordo com a coordenadora Georgette Vidot, o desempenho no torneio internacional vai ajudar na escolha do time para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. As atletas convocadas são Adriana Nunes Gomes, Ana Cláudia Silva, Bruna Yamamoto Leal, Etienne Franco, Harumi Marico de Freitas, Daniela Hipólito e Priscila Domingues Cobelo.
4 treinadores acompanharão a equipe: Irina Iliashenko, Ricardo Pereira, Adriana Alves e Viviane Cardoso, ao lado da coordenadora Georgette Vidor. O fisioterapeuta Marcelo Schwengber completa a delegação. Os adversários do Brasil serão Venezuela, Coreia do Sul e Canadá. O time da América do Norte já está classificado para a Olimpíada. E o Rio de Janeiro deu mais uma prova de que pode conquistar o título da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem, no primeiro jogo das semifinais, a equipe do ponteiro Dante venceu o Vôlei Futuro de Ricardinho por 3-0. Com a vitória no ginásio Plácido Rocha em Araçatuba, o Rio de Janeiro fica apenas mais um resultado positivo de garantir uma vaga na decisão. A próxima partida da série Melhor de 3 acontece às 10 horas de domingo no Maracanãzinho, no Rio. O terceiro jogo, se necessário, será novamente em Araçatuba às 21 horas de sexta-feira. O oposto Lorena do Vôlei Futuro teve uma atuação bem abaixo da média e foi vaiado por sua torcida. Apesar disso, o técnico César Douglas mostrou confiança no atleta para a próxima partida. No outro jogo, o Cruzeiro derrotou o Minas de virada por 3-1 e largou na frente nas semifinais da Superliga. O central Acácio foi eleito o melhor jogador da partida. O próximo encontro entre as duas equipes com o mando de quadra do Minas acontece sábado às 10 horas. O Cruzeiro precisa de mais uma vitória para chegar à decisão do torneio. Já o Minas tem que vencer para forçar o jogo 3, que, se necessário, volta para a contagem no dia 10 de abril. E quem passar enfrenta o vencedor da outra semifinal entre Rio de Janeiro e Vôlei Futuro. A Federação Internacional de Vôlei anunciou ontem o cancelamento da etapa do Quebec do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Os organizadores do evento, inicialmente previsto para o período de 21 a 26 de agosto, alegaram problemas financeiros para não realizarem a disputa. Além do Canadá, o calendário da temporada 2012 já havia perdido a etapa da Noruega e a competição no Marrocos segue com confirmação pendente. O Circuito Mundial começa no dia 15 de abril em Brasília. A etapa brasileira contará com 70 duplas de 27 países. No feminino, Juliana e Larissa, Thalita e Maria Elisa, Tayana e Vivian, Ângela e Lili, Renata e Elise, Maria Clara e Raquel, Shailin e Val, Agatha e Bárbara, Érica e Tayana, Neide e Rebeca e Michele estão inscritas para representar o país. Entre os homens, a lista tem Alisson e Emanuel, Benjamin e Álvaro Filho, Bruno Smith e João Maciel, Bruno e Evaldo, Arley e Evandro, Luciano e Gilmário, Márcio e Pedro Solberg, Pita e Lipe, Ricardo e Pedro Cunha e Moisés e Vitor Felipe. Concentrada na Tunísia na fase final de preparação para o pré-olímpico de Gothenburg, a seleção masculina de handebol fez outro amistoso contra os africanos e foi superado por 26-23. No primeiro amistoso, a Tunísia já havia vencido por 26-24. O pivô Vinícius Teixeira foi o artilheiro da seleção brasileira com 4 gols. Os brasileiros estreiam na pré-olímpica sexta-feira contra os suecos, donos da casa. O segundo confronto será contra a Hungria no dia 7 e o último contra a Macedônia no dia 8. Hoje a seleção faz mais um amistoso. O jogo é contra o HS Amamet às 13 horas. Universidade Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E parecia bom demais para ser verdade que o campeonato piauiense começasse sem que aquelas velhas surpresas não acontecessem. A equipe do Coriçaba, que faria o jogo de estreia contra o Flamengo do Piauí, desistiu de participar da competição, em anúncio feito ontem após uma reunião geral com os diretores do clube. O motivo? Questões políticas. Segundo o presidente do Coriçaba, José Bruno, a equipe entrou na competição pois receberia um repasse financeiro da Prefeitura de Floriano,
Repasse este que foi cancelado após o filho do presidente do Coriçaba, Enéas Maia, anunciar a sua candidatura para a Prefeitura de Floriano. E com o prazo para a estreia de praticamente uma semana, não é possível conseguir novos parceiros a tempo de manter a equipe na competição. O Coriçaba terá até o próximo ano para decidir se participará do Campeonato Piauiense 2013. E segundo nosso comentarista Flávio Meirelles, o calendário da competição sofrerá as devidas mudanças ainda hoje. E hoje pela manhã surgiu o boato de que o Piauí Esporte Clube também sairia do Campeonato Piauiense, mas nós ligamos para o presidente do Piauí e ele disse que não é verdade, isso não vai acontecer. O Piauí está com o time formado para esse campeonato e que não vai desistir do Piauiense de 2012. Bola para frente. A CBF anunciou ontem algumas mudanças na estrutura das seleções de base. A partir de agora, cada equipe terá um treinador fixo, um supervisor e um observador contratados pela entidade. A medida foi tomada pelo diretor André Sanches. Anteriormente, os treinadores se dividiam no trabalho na seleção brasileira e no clube. Com isso, Emerson Ávila foi efetivado na Sub-17 e Marquinhos Santos na Sub-15. Enquanto Antônio Almeida será o supervisor, Bruno Costa, ex-Fluminense, será o observador. Ambos trabalharão em todas as categorias de base da CBF. A intenção da mudança serve para que os treinadores e observadores possam observar de uma maneira mais ampla os prováveis convocados para futuras competições. Outra novidade anunciada pela CBF é que diretores das categorias de base dos clubes brasileiros irão viajar com o grupo para chefiar as delegações. O futebol italiano está envolvido em mais um esquema de manipulação de resultados, após o anúncio da prisão de 9 jogadores. A pedido do Ministério Público de Bari, um dos envolvidos confirmou a denúncia. O zagueiro Andrea Maciello, hoje no Atalanta, disse que recebeu R$121 mil para marcar um gol contra na derrota por 2-0 para o Lecce, em confronto disputado no dia 15 de maio de 2011. O esquema teria sido motivado pelo fato do Bari estar ameaçado de rebaixamento. Os jogadores acreditavam que não receberiam seus salários por conta disso e decidiram criar uma rede para entregar determinadas partidas e lucrar com isso, seja dos times envolvidos nos jogos ou então de simples apostadores. 2 amigos do jogador Maciello foram alguns dos que acabaram sendo acusados de ter lucrado com a máfia. Cerca de R$180 mil, o equivalente a R$438,2 mil. O pagamento referente ao gol contra teria sido feito por representantes do Lecce. Caso esta informação seja comprovada, o Lecce poderá até ser rebaixado. Entre os ex-jogadores do Bari são 8 os investigados, além de Maciello, Daniele Portanova, Alessandro Parisi, Simone Betivoglio, Marco Rossi, Abdelkader Guizal, Marco Espósito, Antônio Bellavista e Nicola Belmonte. Sem sustos ou surpresas, apesar da marcação pesada tanto no San Siro quanto no Camp Nou, o Milan não conseguiu se impor diante do Barcelona e foi derrotado por 3-1 e saiu de campo eliminado da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira. Com 2 gols anotados por Messi em cobranças de pênaltis recheadas de polêmica e outro de Iniesta, desta vez sem discussão, o atual campeão da competição continental está classificado para as semifinais. Mas nem a vitória nem os gols em si de Lionel Messi são assunto da partida de ontem. O destaque ficou todo para a arbitragem do árbitro holandês Bjorn Kuiper. O primeiro lance discutível em que o árbitro Bjorn Kuipers marcou o pênalti foi aos 10 minutos, quando o Antonini derrubou o Messi dentro da área, quase involuntariamente, com o argentino voltando de posição de impedimento, e o próprio Messi bateu rasteiro no canto direito de Abbiati para abrir o placar. Aos 31 minutos do primeiro tempo, dos pés discretos de Nocerino, Ibrahimovic recebeu o passe longo na entrada da área e fez o pivô preciso para Nocerino, que apareceria do outro lado para concluir e empatar o placar no Camp Nou. O empate por 1-1 classificava o Milan. 10 minutos mais tarde, após cobrança de escanteio, Nesta segurou Fábricas dentro da área em um lance considerado normal pelos jogadores do Milan.
mas o árbitro não viu assim e marcou pênalti em nova jogada discutível. Messi na bola outra vez e 2-1 para o Barcelona, com a bola do lado esquerdo do goleiro italiano. No segundo tempo, o Milan partiu para cima e foi surpreendido pelo terceiro gol do Barcelona aos 7 minutos. Messi recebeu passe dentro da área e chutou para o gol de Abiati. A bola desviou na zaga do Milan e sobrou para Iniesta, que aparecia do lado esquerdo da área em posição legal. Marcou o terceiro do time catalão. Os últimos minutos de bola rolando foram de troca de passes do Barcelona, enquanto o Milan corria de um lado para o outro, reclamava da arbitragem, mas não conseguia armar nenhuma jogada ofensiva de qualidade. Destaque também para os 10 minutinhos em campo de Alexandre Pato, que voltava a jogar após se recuperar de lesão, mas não conseguiu permanecer na partida e foi trocado por Maxi Lopes. E depois de encaminhar a sua classificação com uma vitória por 2-0 na França, o Bayern de Munique se deu ao luxo de poupar 2 de seus principais jogadores, Robben e Mário Gomes, do time titular, e mesmo assim voltou a bater o Olympique de Marseille, desta vez na Alemanha, pelo mesmo placar. Os gols da partida desta terça-feira, que selou a ida dos bávaros para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, foram marcados pelo atacante Olik ainda no primeiro tempo. Com a missão de substituir Gomes, que é o artilheiro do time na Liga dos Campeões com 11 gols, o croata mostrou oportunismo para concluir as chances que teve para o fundo das redes. Já perto do fim da partida, Olik foi substituído pelo Super Mario e saiu muito aplaudido pelos torcedores do Bayern. Outro jogador que se destacou na equipe alemã foi Ribéry, que participou das jogadas dos 2 gols e deu muito trabalho à zaga francesa, assumindo sozinho a responsabilidade que geralmente é compartilhada com o holandês Robben. Mantendo vivo o sonho de decidir a Liga dos Campeões em seu estádio, já que a final do torneio está marcada para o dia 19 de maio na Allianz Arena, o Bayern de Munique terá pela frente nas semifinais o vencedor do confronto entre Real Madrid e Apoel, que jogam hoje em Madrid. O time espanhol tem amplo favoritismo para ficar com a vaga depois de ter vencido o duelo de ida por 3-0 no Chipre. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de dinheiro. Barcelona e Bayern de Munique faturaram 4,2 milhões de euros, cerca de 10,2 milhões de reais, apenas por selarem nesta terça-feira a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, contra Milan e Olympique de Marseille, respectivamente. Os times recebem premiações por classificação em cada fase. Oitavas de final, 3 milhões, quartas, 3,3 milhões e semifinais, 4,2 milhões. O campeão receberá 9 milhões, enquanto o vice leva 5,6 milhões de euros. O último campeão, no caso o próprio Barcelona, recebeu 20,3 milhões de euros desse tipo de fonte. O Lanús não tomou conhecimento do Olímpia e conquistou uma goleada fácil sobre os paraguaios. A equipe jogou diante da sua inflamada torcida e não encontrou qualquer obstáculo para aplicar sonoro 6-0 em seu adversário, garantindo a liderança isolada do grupo 2 da Libertadores. Em outro jogo, o Deportivo Táchira enfrentou o Cruz Azul e o jogo ficou no 1-1. Com o empate, o Táchira continua na última colocação do grupo 6. Já o Cruz Azul assume a liderança, chegando aos mesmos 8 pontos que o Corinthians. E o Vasco ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores ao derrotar o Alianza Lima por 2-1. Gols de Felipe Basto, 1 em cada tempo em Lima. Agora a equipe Cruz Maltina chegou aos 10 pontos ganhos e assumiu a liderança do grupo 5. O resultado fez o Vasco quebrar um jejum de 11 anos sem vencer partidas no exterior. Para vencer o Alianza, o time de São Januário não precisou fazer uma grande exibição e teve a sua tarefa facilitada pela fraqueza técnica da equipe peruana, que atravessa grande crise financeira e não mostrou nenhuma capacidade para conseguir um resultado melhor. Confira agora os jogos que acontecem hoje. Pela Liga dos Campeões, hoje o Chelsea recebe o Benfica. Já é o segundo jogo válido pelas quartas de finais da competição. No primeiro jogo, o time inglês venceu por 1-0. Hoje a partida acontece às 15h45. Para se classificar, o Benfica precisa fazer 2 ou mais gols de diferença. Também tem Apoel e Real Madrid. O time cipriano é considerado a zebra da competição e foi derrotado no primeiro jogo contra o Real por 3-0. O Apoel joga fora de casa e precisa de um milagre de 4 gols ou mais para ir às semifinais. Com 3 gols de diferença, o time leva o jogo para as cobranças de pênaltis. Na Copa do Brasil, às 21h50, o Palmeiras visita o Horizonte do Ceará, o Ceará recebe o Paraná, o Cruzeiro joga com o Chapecoense.
Ainda às 21h50 tem América Mineiro e Goiás, Paysandu Sport, Guarani e Botafogo. O Asa recebe o Coritiba às 20h30 e o Juventude joga com a Portuguesa. Já às 19h30 o Ipatinga enfrenta o Grêmio. No Campeonato Baiano, o Vitória recebe às 20h30, no mesmo horário ainda tem Atlético da Bahia e Juazeiro. Ainda às 20h30 tem Serrano da Bahia e Flu de Feira, Camaçari Feirense e Bahia de Feira contra Itabuna. Já às 22h, o Juazeirense recebe o Bahia. No Campeonato Mineiro, ainda valendo pela 8ª rodada, o Vila Nova joga com o Boa Esporte às 20h30. E pela Libertadores, no Grupo 1 tem duelo brasileiro. Santos e Internacional se enfrentam às 21h50 no Beira-Rio. Emelec e Flamengo fazem a partida pelo Grupo 2, também às 21h50. No Grupo 3, Júnior Barranquilla joga com a Universidade Católica no mesmo horário de 21h50. E fechando os confrontos da noite pela Libertadores, no Grupo 8, Godoy Cruz e Universidade do Chile jogam às 19h30. Universidade Esportiva volta já. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. 96,7 Universitária Esportiva. E vamos falar dessa situação triste que foi agora a situação do Curiçaba, mais um time saindo do Campeonato Piauiense. E mais um time saindo por motivações políticas, como se não bastasse o Barras, agora o Curiçaba. E a situação não tá ficando muito boa pro lado do River não, que não tem motivação política, mas que hoje vai apresentar um time que é quase totalmente amador. Mas é um time amador, mas vai que acontece, tem um bom time, um bom elenco, o River que tem pouco tempo para se preparar agora para a competição que começa no dia 14 de abril e com mudanças na tabela, né? Já que o Coriçaba saiu, vão ter que ter modificações que vão ser apresentadas ainda hoje. E só para retificar, hoje pela manhã surgiu um boato de que o Piauí iria sair do Campeonato Piauiense. Nós ligamos para o presidente do Piauí, ele não confirmou essa informação. Então, só para que não fique no ar, o Piauí está confirmado no Campeonato Piauiense de 2012. Lembrando que os times fora, Barras e Coriçaba, além da Princesa do Sul, que já estavam fora. E lembrando que agora, no handball, o pessoal do Kaique Balduino viaja no dia 7 para a Croácia, para o Mundial Júnior de handball. Vai pegar uma chave dificílima, só seleções com tradição no handball, vai ser uma parada duríssima, mas como a gente já tinha conversado anteriormente com o técnico Juliano, o time tá bem preparado, tá fazendo... O pior vai ser mesmo a questão da temperatura, porque pegar 7 graus saindo de Teresina, que a frio aqui é 32, vai ser uma parada difícil nessa questão da preparação para o frio, mas a preparação física tá tudo em cima. Mas a vontade que esses garotos estão, acho que o frio vai ser o de menos. Quando entrar em quadra e começar a jogar ainda o Mundial para eles, primeira vez, todo mundo estreando no Mundial, vai ser uma coisa incrível. E hoje tem Champions League, hein? Champions League, ele tá esperando, ansiosa pelo Chelsea, né, minha filha? Com certeza, tem Chelsea e Benfica, Chelsea que se vencer, se classifica, mas Chelsea vai estar jogando em casa. Não, mas o Chelsea é o Chelsea e a gente tem que ter cuidado quanto aos resultados dele, né? O primeiro jogo, já que o Benfica dominou bem, na maior parte do jogo, dominou o jogo, o Chelsea mesmo assim conseguiu fazer o gol. Segundo jogo, a gente espera que seja um pouco mais equilibrado. Já que a abóbora encantada do Fernando Torres resolveu jogar a bola e fazer gol, quem sabe ele não faz outro hoje e ajuda o Chelsea nessa classificação. Fernando Torres está precisando de um gol na Champions, hein? Pra ver se realmente ele voltou, né? Seria uma boa ter um gol do Fernando Torres hoje. Vamos esperar, vamos rezar pra ver se sai. Na Libertadores, situação difícil pro Flamengo, que ontem viu Lanús golear. 6-0, hein? Se não ganhar, a situação fica
preta pro Flamengo. Flamengo que já tinha a obrigação de vencer os 2 últimos jogos depois de ontem. Não resta mais dúvida, tem que vencer os 2 últimos jogos. E de preferência com um bom saldo de gols, né? Pra não ficar pra trás. Ricardo tá aqui apreensivo, mas, Ricardo, vai dar tudo certo. É só ganhar os 2, né, Ricardo? Gente, lembrando que hoje o River apresenta a comissão técnica e o elenco de jogadores, viu? Vai ser apresentado às 15 horas, né? 15 horas, viu? Então, quem quiser, os torcedores riverinos aí esperarem agora, aguardarem com qual vai ser o time do River. E o nosso comentarista Flávio Meirelles vai estar lá hoje e vai trazer as informações pra gente amanhã. Programa voltado para empreendedores. Vamos lá, vamos encerrar o programa, que já tá na hora, todo mundo ansioso pela Semana Santa. Mas quem ainda quiser falar com a gente, liga aqui pra rádio no 3237-1619, 3237-1619. O contato também pode ser feito pelo nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com. Anotando aí todo mundo, universitarioesportiva@hotmail.com. E por hoje é só, o Aniversário Esportivo chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e a Manuele Madeiro. Programa realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Um beijo pra Naira Macedo, que não pôde vir hoje ao programa. Amanhã o Aniversário Esportivo está de volta às 11h30, então não esqueçam de sintonizar na FM Universitária 96,7. Amanhã é dia de Flávio Meirelles estar aqui. Todas ansiosas por isso, né? Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.